Oi galera, vou te mostrar o que eu faço no meu dia a dia, tá bom? Eu vou te falar o que eu faço no meu dia a dia, tá? Eu faço no meu dia a dia, Bora começar? Como eu tô fazendo? Primeira coisa, quando... É brincadeira, porque eu tava tentando fazer um negócio aqui. Não é porque eu tô fazendo... Tentando editar aqui um vídeo. Só pra isso. Tentando colocar a capa. Vocês verem aí a capa. Que eu não sei colocar a capa, galera. É isso. Tchau. Foi isso mesmo. Fui.